Então eu quero fazer hoje um debate sobre a MP e na próxima semana, se possível, nós debatemos um pouco o que significa a PEC 55 que está no Senado hoje. Mas houve alguns questionamentos que nós fizemos que eu acho que são comuns a todos nós. E alguns eu trouxe aqui e acho que seria importante, porque foram feitos pelo professor Marlos, seria importante que nós refletíssemos. O primeiro deles é como aplicar as 1.400 horas propostas pela medida provisória nos turnos da tarde e noite nos colégios de todo o país. Ora, é sabido que a MP propõe 1.400 horas, mas que não é possível aplicá-la em todos os colégios por diversas razões. Eu pego só uma delas. Como é que você faz com aquele menino que é menor aprendiz, que trabalha num período, estuda em outro, ou trabalha durante o dia, estuda à noite, e que agora, se a MP passar a vigir da forma como está prevista, teria o dia inteiro com aulas. Trabalhar à noite ele não pode, porque há uma legislação que impede que você tenha o trabalho noturno para determinadas idades. Ele deixaria de trabalhar? Ele deixaria de estudar? Isso a MP não responde. Como não responde as pessoas que estão fazendo esse debate. O adolescente, de fato, aos 15, 16 anos, está ciente do que almeja, do que efetivamente quer com relação ao projeto de vida, optando pela ciência da natureza, ciências humanas, linguagem, matemática ou formação técnica profissional? É outra pergunta que se faz. Que organismos deliberarão sobre o notório saber e como dimensionar tal conhecimento nas variantes do Brasil? É sabido, por aqueles que leram o MP, que uma das coisas que, aliás, nós nos posicionamos totalmente contrário, desde o início aqui, é que você tenha não professores formados como professores, mas que você tenha pessoas com especialistas com notório saber, com conhecimento especial, e que esses especialistas poderiam fazer aquilo que era feito na década de 60, 70. A alegação, inclusive do MEC, é que há pessoas especialistas em algumas áreas do conhecimento e que só elas têm, mesmo sem ter a formação que é demandada de um professor formado para ser professor. Ora, o MEC faz uma argumentação extremamente pífia, uma argumentação primária, porque quantas pessoas nós temos à disposição com este notório saber, como diz o MEC, em todas as cidades do Brasil? A sequência disso é que se pergunta: a Base Nacional Comum Curricular está pronta? Não, ela não está pronta porque ela não foi aprovada ainda. E se não foi aprovada, como é que você aprova a MP 746 se ela, Base Nacional Comum Curricular, é a base para fazermos a MP 746? A sequência: se ela não está possível, como é possível publicar uma MP para implantação e ensino médio amplamente modificada a partir de 2017? Como será possível atender os estudantes que exercem funções laborativas, como eu coloquei anteriormente aqui? Qual será, ou o que ocorrerá, e essa é uma pergunta que eu faço, e é bom que aqueles que nos assistem, que têm filhos em escolas particulares, como fica o currículo da escola privada com 1.400 horas? Hoje 800 passa 75% a mais. Ela vai fornecer alimentação para o aluno? Ela vai cobrar a mais por esse aluno? Porque hoje ela cobra por um tanto de horas. Ela vai aumentar em 75% o número de horas e vai cobrar a mais? Ou os pais não sabem que as escolas privadas vão cobrar a mais? Como se dará o acesso ao ensino superior via concurso vestibular? Como se dará o acesso ao ensino superior via Enem, SISU, ProUni, FIES? A MP aguardará as deliberações da BNCC, mas de que forma se estabelecerá o encaminhamento de jovens e adultos? Os materiais produzidos até o momento e a própria organização do sistema de ensino precisa de uma ordenação em concordância com o novo ensino médio. Como se dará isso? A formação dos professores para a junção das áreas de ciência da natureza, ciências humanas, linguagem, matemática e formação profissional precisa existir já nas IES. Concordo? Existir na universidade, nos institutos de ensino superior, com as respectivas licenciaturas. Qual será o procedimento do MEC com relação a essas universidades? Como ficam, senhores deputados, senhoras deputadas, inclusive os senhores deputados, têm contato com os deputados federais que não quiseram fazer esse debate? A pergunta que nós gostaríamos de fazer aos deputados federais que vão votar é: como ficam os materiais didáticos já contratados pelas editoras junto ao MEC ou estabelecimentos privados com vista a 2017 e 2018? Vai reescrever tudo? De que forma? Por intermédio das áreas definidas, as 5? O MEC definirá isso? Até quando? As licenciaturas do ensino superior passarão a se pautar pela base nacional? E como as IES poderão validar os créditos obtidos no ensino médio, em que pese qualquer ajuste, quando virão os parâmetros? Aí há uma pergunta que nós fizemos ontem,
e que, obviamente, poucas pessoas sabem, porque poucas pessoas leram o MP, poucas pessoas sabem de fato o que está em jogo, e obviamente que ela impacta a vida de todos e de todas as pessoas, é imperativo que a MP não seja votada, e se votada não seja aprovada. Não dá para aprovar uma medida provisória que 90% da população não sabe o que significa. E o que me espanta é que as pessoas estão indo fazer o debate ideológico sem terem minimamente o conhecimento teórico do que significa a MP e a tragédia que ela é para o ensino de forma geral, da forma como ela está posta. Aí também não se sabe, a maioria das pessoas não sabe, que a medida provisória, ela não vai ser alterada como seria um projeto de lei. Até porque o relator recebe ou não as emendas, vai acatá-las ou não, mas ou se rejeita ou se aprova. E o prazo é em fevereiro. Então eu fico me perguntando, o que pensam aqueles que colocaram do governo Temer essa medida provisória para votar desse jeito? O que pensam os deputados federais que não quiseram fazer o debate aqui no Paraná, que envolve inclusive meninos que estão aqui, envolve jovens que estão hoje, alguns estavam ocupando as escolas, outros não estavam ocupando, eram favoráveis, eram contrários, envolve todo esse pessoal, e o que é pior, os deputados não conhecem a MP. Nós não podemos fazer esse debate às cegas. É óbvio que tem um conteúdo ideológico muito grande nesse processo, mas também é óbvio que nós precisamos ter o conhecimento teórico. 90% das pessoas que eu perguntei, Marley Fernandes e Hermes, que são professores que estão aqui, o que significa o BNCC? Não sabe. Não sabe. Deputados que estão votando MP e que não sabem o que é Base Nacional Comum Curricular. E como é que um deputado desse vota? Como é que ele altera a nossa vida para os próximos 10, 15, 20 anos? Como que as pessoas se enfiam num debate sem sequer ter lido aquilo que ela é contra, que ela é a favor? Então fica muito difícil. Eu quero mais uma vez aqui registrar que eu faço um apelo para que nós possamos fazer o debate que não foi feito na semana sobre MP 746, sobre a PEC 55. O mínimo é que nós tenhamos o conhecimento. O mínimo é que nós possamos dizer por que somos contra ou a favor. O mínimo é que nós tenhamos coerência. O mínimo que a gente pode fazer é ler. E aí fica, pelo menos, uma sugestão. Que leiam a MP, que leiam a PEC e que a gente possa fazer um bom debate. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.